E bora começar mais uma aula aqui do Técnicas de Invasão. E nessa aula a gente vai falar sobre uma falha que muita gente estava esperando aí para entender sobre, né, para aprender, que é a falha de SQLI, que é uma abreviação para SQL Injection, no caso injeção SQL. É uma falha gravíssima. Você vai ficar surpreso com a capacidade que a gente consegue, por exemplo, de fazer consultas diretamente no banco de dados de uma aplicação. É muito grave. Inclusive, apesar de ser grave, né, eu acho que após o XSS, aqui após essa, é a falha mais presente hoje em aplicações web, principalmente, tá? Aplicações web escritas em PHP. Tem ASP, Java e tal, mas, cara, PHP é onde a SQL Injection mais está presente, tá bom? Você vai ficar ligado nisso aí. Então, para a gente começar a aula de hoje, tá? Vamos só entender uma coisa muito importante, que é o conceito por trás dessa falha. Na verdade, o conceito vai ser fácil, tá? Porque imagina a falha de RCE, não sei se você está lembrado aí, mas basicamente a gente injetava comandos na aplicação, certo? Aqui a gente vai injetar comandos também, só que do tipo SQL em SQL Queries. Então a gente vai injetar comandos SQL em SQL Queries, Queries SQL. O principal aqui nessa aula, você vai se ligar nisso inclusive, tá? Que a sua capacidade de explorar um SQL Injection, ela vai muito da sua habilidade também com o SQL. Eu vou te mostrar, por exemplo, ferramentas que vão automatizar todo o processo e tal, mas o quanto mais você saber de SQL, tá? Da linguagem aqui e de como montar uma query, como pensar com uma query SQL, melhor você vai ter desempenho aí conseguindo explorar o SQL, inclusive tá, alguns SQLs mais avançados que a ferramenta não conseguiria, sei lá, um bind SQL e tal. Se você souber SQL, com certeza vai ser muito melhor. Então é uma coisa que você pode estar estudando com o tempo aí, se aperfeiçoando cada vez mais, mas pode ficar tranquilo que nessa aula eu vou te passar um pouco da minha experiência de como que eu faço, né, um teste inicial, como que eu exploro uma ferramenta que vai automatizar muita coisa de forma absurda aí, você vai cair da cadeira, mas basicamente então para a gente começar, cara, o conceito é esse, tá? A gente consegue injetar comandos dentro de uma consulta SQL, que é chamado em inglês aí de Query SQL, SQL Query no caso. Então, para você entender o que é uma Query SQL, uma consulta SQL, a gente precisa rapidamente passar aqui pelo fundamento de um banco de dados, de um SQL, tá? Caso você não saiba, existe uma linguagem SQL que é utilizado para fazer o que a gente chama aí muitas vezes de CRUD, né? CRUD. No caso, o C é de create, é uma abreviação também, o R de read, o U de update e o D de deletar, delete no caso, né? Então, geralmente uma linguagem de programação, o PHP, o Python, cara, seja o que for aí, quando se fala em, no caso aqui tem a aplicação web, né? Tem o PHP rodando, por exemplo. Deixa eu botar aqui PHP. Geralmente a linguagem ela tem a habilidade de fazer uma consulta na base de dados. Tem um banco de dados aqui com vários dados, né? Usuários, notícias, cara, tudo que é informação do sistema, né, que é armazenado no banco de dados está aqui. E o PHP e as outras linguagens utilizam, né, o SQL para fazer essa consulta. E muitas vezes um sistema, né, ele tem como base o que eu falei aí para vocês, que é o CRUD. Ele tem a capacidade de criar um registro no banco de dados, de ler um registro ou mais, de atualizar um registro e de deletar também. Então, sempre que você utilizar uma aplicação web, que você criar uma postagem, criar uma mensagem, criar alguma coisa, a linguagem está criando no banco de dados, ou você deletou uma conta, ele foi lá e deletou um registro do banco de dados, ou você atualizou seu nome de usuário, foi lá e fez um update de um valor do banco de dados. Beleza? Então, até recomendo que uma coisa legal de você fazer após a aula aí é você pegar esse exemplo que eu deixei aqui, ó, que é um tutorial ensinando a fazer um CRUD em PHP, né? Um sisteminha básico aí em PHP. E se você ver aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, um update, aqui, ó, um delete.
Olha só. Olha o comando SQL. Ele pega, ó, tá dando um get. Lembra do get? Aqui, ó. No caso, esse código tá dando um get. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Tá dando um get num ID, certo? E tá passando o ID para dentro de uma query SQL. Uma operação SQL. Isso aqui é comando SQL. Então, olha só. Deleta from cliente where ID do cliente é igual a ID. O que está acontecendo aqui? Ele está falando, cara, literalmente, deleta da tabela cliente o cliente, né, que o ID for o ID que ele recebeu. Então, quando você clica num botão, por exemplo, né? Deixa eu vir aqui. Tem uma aplicação web que você clicou no botão apagar minha conta, por exemplo, tá? Geralmente, quando você clicou, digamos que está salvo lá o seu ID, né? Ele vai enviar esse ID para a função que apaga. Vai ter uma função. E essa função vai receber o ID, digamos, né? ID, certo? Digamos que é um Python aqui misturado, né? Para quem não está entendendo, vê a aula de o módulo de Python lá. Então, aqui dentro da operação, né? Vai basicamente, cara, deleta o cliente onde o ID for o ID que ele recebeu aqui. Então, essa linha SQL, ela foi incrementada, né, com o ID que o usuário que ele recebeu e ele vai deletar da tabela. Então, basicamente, sempre vai rodar, no caso, em Flask, em Python também, tá? Um comando SQL para fazer a operação no banco de dados. Deixa eu ver também aqui de criar. Aqui tem um exemplo de... deixa eu ver aqui, ó, o select, que é para ler, né? Olha só. Selecione. Vamos botar aqui no bloco de notas. Ó, selecione, select, nome e usuário da tabela login. Essa query vai trazer para a gente, né? Está selecionando vai ter uma lista de nome, usuário, nome, usuário, nome, usuário, todos que tiverem na tabela de login, certo? Agora, qual que é o principal aqui, tá? Como você pode ver, tem como deletar também, olha só. Delete, como eu falei para vocês, eu já tinha explicado inclusive o delete, mas tem aqui o de update, de criar também. Aqui, ó, insert into, insira, né, na tabela cliente os valores tal que ele está recebendo aqui, ó, nome, e-mail, telefone. Já vou explicar mais em detalhes isso, tá? Mas entenda que a gente utiliza, né, o SQL para fazer um CRUD no banco de dados, resumidamente. Ler, criar, atualizar e deletar dados de um banco de dados. A aplicação web, no caso, né, utiliza o SQL para isso. E só para você entender um conceito importante, antes de entrar aqui nos comandos, né, para você também ter esse conceito, uma tabela no banco de dados, galera, imagina que tem um banco de dados rodando aqui, tá? E esse banco de dados do sistema, ele pode ter várias tabelas. Pode ter a tabela de, vamos botar aqui, vou botar umas 3 aqui como exemplo, tá? Ele pode ter a tabela de pedidos de usuários. Pode ter também a tabela de, vamos botar aqui, pedidos, usuários, no caso, alunos. Deixa eu... Pô, cara, tô sem ideia de exemplo aqui. Eu até apaguei tudo sem querer. Mas imagina que tem as tabelas, né? Usuários, pedidos, tava sem ideia, e produtos, né? Um e-commerce aí. Então, cada um desses é uma tabela, né? Usuários, pedidos e produtos. E para você entender a ideia de uma tabela, é literalmente uma tabela, tá? No banco de dados, a gente tem uma tabela, por exemplo, usuários, né? Uma delas, que vai ter nome do usuário, por exemplo, né? Talvez comece com ID, com nome. Vou botar aqui e-mail também, tá? Então vai ter ID 1, 2, 3, pode ser incremental ou não. Vai ter o nome do usuário, né? E também vai ter lá o e-mail dele salvo nessa tabela, certo? Basicamente, isso é uma tabela. É claro que não é no Google Drive, tá? Geralmente vai ser alguma coisa desse tipo aqui, se você for ler no modo textual, né? Então, olha só, tabela, pedidos, nome, valor do pedido, a data, cidade e tal. Cara, esse aqui é um banco de dados, tá?
Não tem nenhum mistério, realmente é isso. É uma tabela que tem colunas, conceito importante, tá, galera? Colunas, olha só, colunas, ok? E linhas, rows, no caso linhas, né? As linhas são registros e as colunas é a coluna, nome, e-mail, pode ter várias outras colunas, né? Então uma tabela tem várias colunas e vários registros, certo? Cada registro é uma linha aqui na tabela. Beleza? Então, entendido isso, tá? Com o comando SQL, a gente consegue manipular isso aqui. Pô, eu quero ler o registro tal, da coluna tal, na coluna nome fazer tal coisa. E a gente faz isso utilizando comandos, né? SQL. Então, tem alguns exemplos aqui, por exemplo, o select, que é para retomar um registro, no caso, ler um registro. Então, olha só, select tudo, né? O asterisco se refere a tudo, né? Da tabela estudantes. Então, tem uma tabela aqui, estudantes, que tem os IDs, o nome, o e-mail, tem o curso do cara também que ele está fazendo. Sei lá, ele está fazendo um curso de PHP, sei lá, um curso de Python, um curso de Java, JavaScript e tal. Digamos que é um sistema de uma escola, né? Então tem o ID do aluno, o nome, o e-mail, o curso. Podia ter também o telefone, tá? Sei lá, o telefone do aluno. Tem vários valores aqui. Então, quando eu executo isso, selecione tudo da tabela estudantes, ele está pegando todos esses dados aqui e vai retornar para o sistema. Então, se eu botar na tela, digamos que eu tenho no sistema lá do painel de admin, eu tenho a função de listar todos os alunos. Tem a tela para o professor ver isso, né? Então, vai ter, para imprimir esse dado na tela, no PHP, vai estar executando esse comando aqui, vai estar lendo do banco de dados com select e retornando na tela. Beleza? Agora, selecione nome e curso de estudantes. Ele não vai trazer todos os dados. Ele vai trazer somente o nome e o curso. É o que ele... Como que eu vou botar no lado aqui? É o que ele vai trazer um lado do outro aqui, tá? Certo? Vai trazer somente esses dois. E assim por diante, ó. Selecione o nome dos estudantes, ó. Select nome, selecione nome da planilha estudantes, né, da tabela estudantes, aonde o curso for, vou botar aqui, PHP. Então ele vai trazer, vai selecionar somente os alunos, né, que estão no curso PHP. E vai trazer somente o valor do nome. Então, digamos que tem 2 alunos, por exemplo, tá? Ele vai trazer os 2 alunos, o nome, que estão no curso PHP. Beleza? Então, a gente consegue fazer consultas, tá? Utilizando o SQL. Então, olha só. Selecione o nome, né, na tabela estudantes, ordenado por idade. Então, digamos que eu tenho aqui uma outra coluna chamada idade, que tem, sei lá, 11, 12, tem várias idades aqui, né, das pessoas. Essa idade é boa, né? 3.000. Esse cara viveu. Mas, o que ele vai fazer, tá? O order by, ele vai trazer o nome dos alunos ordenado pela idade. Lembrando, tá? Ele não vai trazer aqui a idade, né? Somente os nomes. Porém, ele vai ordenar os nomes do maior para o menor com base na idade. Então, 18 anos vai estar aqui, o 20 vai estar aqui, o 22, 23... Ele vai trazer ordenado, tem o comando order by que faz isso no caso, né? Então, olha só, comandos SQL, olha que legal. A gente consegue fazer vários tipos de consultas, né? Então, o comando SQL, select, a gente vai sempre selecionar. Inclusive, é o comando que a gente vai explorar bastante, tá, nas queries. O insert, que é para inserir. Ó, insira o estudante e tal, beleza? O update, que é para atualizar. Delete, que é para deletar um registro. Ó, delete de estudantes, o ID 23. Então, o estudante que tem o ID 23, digamos que é esse cara aqui, ele vai deletar. Deletou. Poderia ser também, tá? Ao invés de ID, o e-mail. Poderia. Where e-mail é igual a isso aqui. Podia ser assim também. A gente conseguiria. A gente está passando como
como referência, né? Mas geralmente é um ID porque ele é mais exato, né? Vai que tenha, imagina, o cara não fez uma filtragem, 2 alunos registraram o mesmo e-mail, né? Assim por diante. Então, beleza. Também tem operadores, igual, e, ou, como tem em Python também. E, cara, basicamente, esses comandos, né, que compõem uma query SQL. Então, uma query SQL no sistema, ela pode fazer tudo isso aqui. Ela pode inserir, atualizar, deletar e assim por diante. Depois tem comentários também na linguagem, tá? Que você vai entender o porquê disso já já. E uma coisa legal, caso você queira começar a estudar SQL, tá? É esse site aqui, ó. Ele tem vários mini jogos, digamos assim, né? Então, olha só. O básico do Select. Olha, ele tem uma tabela. Eu até já fiz o primeiro desafio aqui. Ele tem uma tabela aqui em cima, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a tabela. Que tem, né, o nome, continente, área, população, GDP. E ele falou, cara, selecione a população da Alemanha. No caso, German. Então, select population, né? Selecione a população from Word, né? Que essa tabela se chama tabela Word, ó, Word. Selecione aonde o nome for Alemanha. Ele trouxe o resultado pra gente e assim por diante, tá? A gente consegue fazer, ó, selecione nome, população, aonde o nome é Brasil, desses países ele vai trazer pra gente, né? O nome e população desses países que eu tô passando aqui. Cara, tem vários desafios, vários níveis aqui para você praticar, tá? Recomendo que você estude SQL, é uma coisa muito legal de você dominar e vai utilizar bastante, tá? No hacking em aplicações web, principalmente quando você encontrar um SQL Injection, né? Então, legal, SQL é muito legal, as linguagens utilizam aí para fazer consultas, registrar, mas Bruno, qual que é o problema, né? O que acontece? Imagina o seguinte, antes de explicar no código, tá? Para você entender o conceito aqui, que eu gosto de explicar, da injeção de SQL, cara, é muito simples, porém complexo. Imagina que o sistema, ele tem lá, pega os produtos da tabela produto que tem categoria, vamos botar aqui, cozinha. Digamos que isso aqui vai estar escrito em SQL, tá? Eu escrevi em linguagem português literária aqui só para você entender, mas imagina que tem uma query SQL que faz isso aqui. Pega os produtos da tabela que tem categoria cozinha. O que a gente faz é basicamente vir nessa query e os usuários da tabela users. Olha que louco. A gente basicamente, porque o programador ele não está filtrando, digamos que a gente inseriu cozinha na pesquisa, né? A gente foi lá e a gente escreveu cozinha. Então, é um valor dinâmico, uma variável, digamos. Que o valor que entrar aqui, ele vai inserir na query SQL. Certo? Porém, se a gente não escrever somente cozinha, escrever um outro SQL que continua e os usuários da tabela user, a gente vai estar aproveitando a execução de uma query, só que injetando o nosso SQL, que é faça isso e os usuários da tabela users. É claro, tem uma estratégia para fazer a injeção, não é simplesmente e faça isso, tá? Tem várias coisas que tem que seguir, várias regras da query e tal, que eu vou te explicar aqui. Mas essa é a ideia, tá? Do SQL. A gente está injetando, a gente está continuando, ó, aquela execução SQL, aquela query. E faça isso também, tá ligado? Agora, o desafio é como que vai aparecer para a gente isso, como executar, como não quebrar a query. Tem várias coisas por trás, tá? Mas a ideia básica realmente é isso aí. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, né, uma ilustração, olha só. Tem um formulário, um painel de login, que o cara bota, né? Teria que botar o ID do usuário e a senha. Qual que é a query? Selecione tudo dos users, aonde o user ID for esse e a senha for essa aqui. Então, se isso aqui for um true, se isso aqui executar um true, faz o login. Agora, o que aconteceu? Olha a injeção de código que aconteceu aqui.
aspas simples, or 1 igual a 1 e tal, e um comentário. Olha que bagulho louco ali. O que está acontecendo aqui, né? Olha como que ficou a query. Selecione dos usuários, o ID, ele está fechando e inserindo um SQL e comentando o restante da linha. Você vai ver na prática isso, mas só para ilustrar no caso, né? Que o que a gente está inserindo no formulário está refletindo diretamente na query SQL. Por isso que muitas vezes, tá? Eu tenho até no Google Chrome aqui, quer ver? Deixa eu pegar. Aqui eu tenho uma extensão, acho que está aqui, ó. Essa extensão, ó, que é uma extensão que me dá várias opções, ó, para injetar um SQL, ó. SQL Injection. Tem várias payloads, né? Comenta ou 1 igual a 1. Porque depende da lógica, eu consigo injetar algo naquela query que vai funcionar, que vai resultar um true, ou que vai atender o que o programador queria que atendesse, né? Indo para o código aqui, deixa eu pegar um exemplo mais prático aqui, né? Olha só. Vou pegar isso aqui, vou botar aqui pra gente. Então, se liga. Aqui é uma função de login de um sistema PHP, inclusive, tá? No caso, SQL, não necessariamente. Mas, basicamente, ele está selecionando a tabela usuários, né? Todos. Aonde o login for igual campo de login, o valor que ele vai receber no formulário. Então, digamos, Bruno. E a senha for, vamos botar aqui, Bruno 123. Então, digamos que no formulário, né, no login, eu inseri Bruno e a senha eu inseri Bruno 123. Ele pegou esses valores e inseriu aqui dentro, Bruno 123. Se, olha só, se o login, se na tabela de usuários tem o login Bruno, login igual a Bruno, e a senha é Bruno23, eu tenho um true, certo? Pode logar. Faço login no sistema. Legal. Agora, se o programador não está filtrando o que eu insiro no formulário, ou como eu envio esse dado numa input, num cookie, sei lá, eu posso enviar de vários jeitos para a aplicação. Você vai ver na prática isso aqui, tá? E eu vou lá e insiro isso aqui, quer ver? Deixei um exemplo pronto aqui, ó. Então, olha só, esses são os dados que eu estou inserindo agora. Login Bruno, ele vai pegar o Bruno, vai botar lá no valor. Senha igual, aspas simples, or 1 igual a 1. Cara, você vai ver demais isso aqui, 1 igual a 1. Por que toda hora faz 1 igual a 1? Porque 1 igual a 1 é igual a true, certo? A gente só quer gerar um true, tá de boa. É só para isso, tá? Então, qual que é a parada? Como que ficou a query no sistema lá da aplicação? Selecione tudo da tabela usuários, o login, Bruno, e a senha em branco. Estou fechando aqui o valor. Não tem nada dentro. Isso aqui vai dar um erro. Tá? Porque o Bruno com senha em branco, cara, isso aqui tá um erro. Deu um erro. Ele não vai logar na aplicação. Isso aqui tá errado. Não vai dar um... Lembra que aqui, ó, ele deu um true, né, no padrão, na sintaxe do programador. Ele deu um true e logou. Se não fosse essa senha, não tivesse usuário, ele ia dar um true e ia falar, cara, não existe a senha e usuário. Porém, aqui, ele deu um erro. Né? No caso, nesse conjunto aqui, né? Ele deu um erro. Porque, pô, a senha está em branco e tal. Só que, eu falei, lembra do Python? Esse ou esse. Então, se tiver um true aqui ou aqui, tá ok, é um true. Agora, se aqui não for true e aqui não for true, não é um true. Entende a ideia? Então, se aqui não está true, mas aqui está true, 1 é igual a 1, eu gerei uma condição true na consulta. Eu estou falando aqui 1 é igual a 1, true. Então, esse ou esse é true, cara, isso aqui é, beleza, tá true, faz o login. Entende que a gente inseriu uma continuação na query que gerou um OR true e a gente conseguiu fazer o login no sistema. Então, essa é a ideia. Aqui é um SQL simples, tá? Até
Geralmente um formulário de login, o programador deveria, né, filtrar aspas simples, essas questões assim, tá? Mas acontece bastante isso, até tanto que eu tenho várias possibilidades, por exemplo aqui, ó. Deixa eu copiar algumas, porque depende muito, galera, do comando do programador, tá? De como que está sendo feita a query, né? Que a gente vai vir aqui, ó. Vamos tentar inserir, por exemplo, ó, OR esse igual a esse. Muita gente consegue também, digamos, inserir, por exemplo, um comentário para caso tenha mais query na sequência, ele vai comentar o restante da query. A gente vai ver na prática isso já já, mas basicamente essa é a ideia, tá? A gente conseguir inserir um SQL na query. Beleza? Então, avançando aqui, você já entendeu o problema, tá? Na função de login. E a gente consegue, cara, fazer isso em vários locais, né? Digamos que eu tenho aqui um select, né? Por exemplo, aqui, ó. Select tudo dos alunos aonde o aluno for 105 ou 1 igual a 1. O que vai acontecer? Ele vai selecionar todos os alunos e não somente aquela restrição a um aluno específico, né? Então, olha aqui que louco. Basicamente, cara, seleciona esse ou true, né? Ou todos os true e todos são, né? Então, ele vai trazer todos. E beleza, porém, a gente vê alguns exemplos básicos aqui, né? A gente simplesmente inseriu uma sintaxe. Só que, cara, dá para fazer muita coisa quando você encontra um SQL. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar aqui sobre encontrar aqui embaixo, né? Encontrar. Na verdade, aqui nessa parte, encontrar e explorar. Mas vamos pegar alguns laboratórios práticos aqui para a gente explorar juntos e ver um pouco mais do que é possível fazer quando você tem uma falha de SQL injection de forma simples para você pegar a lógica aqui. Eu abri o site aqui da Portswigger, tá? Tem vários laboratórios, explicação de SQL também. Então eu vou pegar... Deixa eu pegar um lab pra gente aqui. Olha só. Uma coisa que dá para fazer com SQL, eles até escreveram aqui, ó. A gente consegue subverter a lógica, pegar dados ocultos, examinar, fazer injeção. Então, deixa eu pegar um lab prático, só para brincar aqui para você entender um pouco dessa injeção. Tem que fazer o login, peraí. Pronto, fiz o login aqui. Então, vou entrar primeiro nesse lab deles para a gente ver qual que vai ser a falha e como explorar. Eu até vou fazer isso, pessoal, utilizando já o próprio Burp, tá? Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu ligar o nosso Burp Suite aqui. Cadê o Burp? Aqui está ele. Vou vir aqui no Proxy. E qual que é a ideia, tá? O nosso objetivo aqui, ó, é, no caso, filtrar dados... Tá, entendi. A gente vai ter que filtrar, por exemplo, a categoria presentes aqui, ó. Tá vendo aqui em cima da Corporate Gifts? Então ele vai listar somente, né, produtos dessa categoria. Deixa eu pegar, no caso, deixa eu ver Pets. Pets, tá? Listou os produtos. Só que todos os produtos que estão aparecendo pra gente nessa aplicação, eles possuem uma categoria. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o nosso Burp. Vou interceptar. Deixa eu ligar o proxy. Beleza, vou dar um request. E olha só. Categoria Pets, tá vendo? Vou encaminhar. Legal, vou vir aqui no histórico. E vou enviar para o nosso repeater. Para a gente poder brincar com essa requisição. Vou enviar mais, deixa eu só desligar o intercept aqui. E aqui no repeater eu vou enviar mais uma vez. E olha só. Ele vai trazer para a gente, né, os produtos, né? Tem 1, 2, 3 produtos carregados para a gente aqui. Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui de cara, tá? Para ver se... No caso aqui eu sei que tá? Mas eu quero saber se existe um SQL injection. Cara, eu posso tentar quebrar esse valor aqui, gerar um erro para ver se vai dar um erro de consulta, né? Então imagina que ele está enviando para a aplicação, né, o valor aqui, ó, está enviando, por exemplo, vamos fazer assim, ó, a query normal, né? Tá? Selecione produtos, produto name, né, o nome do produto, da tabela produtos, aonde a categoria é igual a pets.
Digamos que essa aqui é a consulta lá. Se eu vim aqui e botar uma aspas simples, ele vai quebrar esse SQL. Vamos ver se vai dar algum erro. Se está realmente enviando isso aqui para uma consulta SQL, posso enviar. Olha só, internal error, um erro interno. Então tenha certeza que sempre que você botar uma aspa simples no formulário, no URL, pode ser vários tipos de mensagem. Pode ser um erro interno, pode ser um erro no arquivo.php. É que, cara, o valor que você botou lá, ele foi interpretado de alguma forma. Ele gerou um erro, sabe? Isso é muito bom. Só que a falha de SQL, ela é muito complicada porque a gente não sabe como que está estruturada a query do programador. Será se tem alguma coisa a mais após? Porque se eu inserir um dado aqui e tiver algo a mais, a minha injeção não vai funcionar, porque o erro vai continuar aqui, sabe? Então vai estar tipo certo o comando, eu vou injetar o código, vai estar certo, mas vai ter um erro na query, que não vai dar sempre erro no caso, né? Então o que eu posso fazer para a gente testar? É muito tentativa e erro, tá, galera? Faz parte desse processo, né? Digamos que o valor patches ele é enviado para a aplicação dessa forma. Então eu vou inserir, olha só, se eu enviar patches, eu vou tentar fazer um true, tá? Ó, or 1 igual a 1. Vai ser meu objetivo você executar isso aqui para começar. Se eu enviar o valor patches or 1 igual a 1, esse valor ele vai entrar assim. Não é interessante. Até posso testar, quer ver? Ele vai estar dentro de uma string ainda. Estou testando diretamente aqui na URL, pode ser também, tá? Então, patches ou 1 igual a 1. Ó, ele trouxe, no caso, para... Foi com uma string, como eu falei para vocês, né? Ele pegou o valor e inseriu dentro da string. Agora, se eu fizesse, vamos ver, eu quero fechar a string, tá? Eu quero dar um patches, fechar e falar ou 1 igual a 1. Bora ver? Eu vou pegar aqui o nosso navegador e vou inserir aqui em cima. Patches, né? Nem vou botar, vou deixar, no caso, tirar, não precisa essas aspas aqui, né? É só para fechar na sequência. Então, estou inserindo esse valor aqui. Por padrão, ele montaria isso, só que agora ele vai montar isso aqui. Ele vai fechar e vai abrir 1 igual a 1. Vou executar e temos um erro. Internal. Ou seja, alguma coisa na query está errado. Se botar um ponto e vírgula no final, está errado. Por que acontece isso, tá, pessoal? Porque pode ter, após esse select aqui, pode ter mais uma query na sequência. E também, ou o produto que está em destaque. Em destaque. Então, o que eu estou inserindo aqui, ó, ele está quebrando ainda. Lembrando, eu não sei, tá? Eu estou falando aqui. Então, o que a gente pode fazer? Porque muitas vezes, isso aqui já teria funcionado se nada tivesse após. Porque, pode ter que esteja gerando um erro ainda, tá? Então, qual que é a estratégia? Eu posso vir aqui e botar traço, traço. Por quê? O traço, traço vai comentar tudo que tiver na query após ele. É como se fosse comentário em SQL, tá? Então, olha só. Posso vir aqui e botar traço, traço para ver? Pum. Funcionou. Deixa eu copiar aqui. No caso, ficou assim o nosso valor. Patches. E toda a query após, né, que estava dando um erro, ela foi comentada. Então, novamente, SQLi também se repete a ideia de payload. É muito teste. A gente tem que tentar descobrir a ideia da query que o programador está utilizando para injetar o nosso comando. O que aconteceu aqui? A gente basicamente está listando todos os produtos. Porque só o patches, ó, ele traria somente 3 produtos. Até se eu listar todos, ó, ele tem 12 aqui. Mas quando eu fiz aqui no patches, né, ele listou aqui, ó, mais do que 12 inclusive, tá? Talvez produtos que não era para aparecer aqui, tá? Produtos
sei lá, que estava escondido no sistema, que não era para ser listado, eu consegui listar todas as informações, tá? Então aqui é mais um exemplo básico também, tá? Mais para listar todos os dados, né? Mas poderia agora começar a tentar ler o banco de dados aqui, utilizando os comandos, que é o nosso próximo passo aí, tá? Então deu para entender esse conceito? Não existe o padrão, o padrão é uma aspa simples ou 1 igual a 1. Não existe. E 1 igual a 1, tudo são testes, tá? Ou então tem que ser isso, tem que ter um comentário depois, ou não, ou talvez sim, ou tem que ter um OR. Tudo são testes, é tudo você vir aqui começar a brincar nos parâmetros, tentar fazer de tudo que é forma, testa, erra, gera erro, vai trabalhando até você conseguir. Isso de forma manual, porque de automatizada a ferramenta vai fazer para você, tá? Mas depois eu vou te mostrar isso. Mas então, essa é a ideia por trás, tá? Temos deixa eu ver se tem algum outro laboratório legal aqui pra gente trabalhar. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, eu acho que esse aqui é legal, ó. Vamos entrar nesse outro laboratório aqui. Esse aqui vai fazer um bypass de login. Aqui é um outro tipo de bypass, inclusive, tá? A gente vai fazer o login como usuário administrador. Quer ver? Eu vou clicar aqui em minha conta para fazer o login. E eu vou... Deixa eu pegar o proxy para a gente ver aqui, peraí. Só para a gente ver a requisição, no caso, né? Eu vou interceptar e vou enviar aqui Jedi e a senha é senha. Vou entrar. Ele vem para o proxy, né? Ó, usuário Jedi e a senha. Tá, ele está enviando aqui, né? Tá, vou encaminhar. Beleza, deu usuário inválido. Show. Deixa eu vir aqui no histórico e pegar aqui vou enviar aqui para o repeater para a gente ter a oportunidade de repetir essa requisição, tá? Então, por ser um lab, tá? Por eu já saber o que tem que fazer aqui, eu tô vendo que a gente vai basicamente subverter a lógica da aplicação, porque a query do sistema é essa aqui. Selecione from users, aonde o usuário winner, aqui é como se eu estivesse preenchendo já, tá? O usuário winner e a senha blue cheese. Só que, por estar aceitando comandos SQL, né, a gente está conseguindo injetar o comando. O que a gente pode fazer? Olha só. Administrator. Se liga. Administrator, fecha aspas e comenta o resto. Então, ele vai basicamente fazer isso aqui. E ele vai fazer o login no administrador. Porque não tem uma verificação, o end e a senha ser essa, tá ligado? Se eu pegar esse valor aqui, é absurdo assim mesmo, tá? Porque a gente está realmente inserindo um código SQL. Posso botar qualquer coisa aqui, posso botar hello world, qualquer valor. Vamos ver? Ó, agora eu sou o administrador. Porque o formulário permitiu, né, que a gente inserisse um dado que foi diretamente para uma query de consulta SQL. Então ele selecionou usuário admin e comentou o restante do código, que era a verificação de senha, outra verificação de segurança, tal, e assim por diante. Mais um exemplo vencido aí. E agora eu queria te mostrar realmente com esses labs que o SQL não é somente uma aspa simples que dá. A gente pode fazer muita coisa quando se consegue inserir comandos SQL. Então agora vamos para alguns exemplos de bug bounty e depois entrar na prática aí, tá? Vários relatórios de bug bounty de pessoas que ganharam $5.000, $3.000, porque olha só, tudo que a gente viu até agora, ó, selecione da tabela, aqui é injetável. Ele explicou inclusive o código, ó, como que ele fez para injetar tal. Aqui também outro exemplo aí, olha só, ActID, ele injetou uma função, né, que é o sleep lá do SQL. Então ID e isso aqui. Aqui também tem outro exemplo. Aqui também tem outro exemplo, ó, ou 1 igual a 1 gerou um true. Exemplo simples, inclusive, aqui no valor de max, né, nesse valor, ó, ele foi lá e fechou, né,
inserindo um igual a 1. E, cara, SQL está presente em muitas aplicações, tá? Então, bora descobrir como algumas dicas para você encontrar e para você explorar, tá? A gente entendeu o conceito, mas a exploração ela é um pouco diferente aqui, né? Então, para você identificar uma falha SQL, ela pode estar em vários locais da aplicação. Ela pode estar na URL, num parâmetro de uma requisição POST, ela pode estar num cookie, cara, em várias formas, tá? E não sempre tá, ela vai estar no formato, por exemplo, ID é igual a 123. Nem sempre vai estar dessa forma aqui, tá? Até se eu vir no Google, vamos pegar um exemplo aqui da vida real. Então aqui em sites.com.br eu estou filtrando a URL que tenha notícias.php ID igual. Porque geralmente ID igual, cara, esse ID geralmente ele manda para uma query, tá? Tipo ID e tal, valor, é muito louco. Então vamos pegar alguns resultados aqui, tá? Que vai aparecer pra gente. E como que eu identifico, né, se tem um SQL? Cara, eu abro a aplicação e boto uma aspa simples. Tento, primeiramente, quebrar aquela pesquisa. Ó, o que aconteceu aqui, né? Essa aqui, se eu botar uma aspa simples. Olha só, tem um erro SQL. Então, foi até rápido, já na segunda aba. Eu quebrei, no caso, né? Uma query. Se eu botasse aqui, ó, olha só. Vou pegar essa URL, certo? E vou inserir, por exemplo, ou 1 igual a 1. Vou botar direto aqui, porque às vezes vai direto, tá? Às vezes nem precisa fechar aspas, porque o cara não está trabalhando com... Lá na query SQL, ele não está trabalhando com um valor assim, sabe? Ele vai direto no número 2, porque a notícia é um numérico, sabe? Ele não precisa... Como que eu posso explicar? Where, né? Aonde notícia for igual a 2 ou a 3. Porque não é um texto, tá vendo? Não é uma string para concatenar. É um índice numérico. Então pode ser que o índice ele passe direto. E eu venho aqui e bote um OR, 1 igual a 1. Já é uma execução de comando na linha, tá vendo? Se eu fizesse assim, por exemplo, se não tivesse, tá, as aspas, eu botasse, ia quebrar, tá vendo? Então primeiro eu vou testar sem, depois posso testar com, tá? Não tem problema. Vamos ver aqui, ó. Ó, não gerou nenhum erro. Então foi inserido, foi executado a nossa query. Se eu botasse 1 igual a 2, é que a notícia está certa, tá? Mas é que a notícia está certa, né? Tá? Se eu botasse e 1 igual a 2, então tem que ter a notícia e tem que ser 1 igual a 2. Isso vai dar um erro. Vamos tirar o OR aqui. Vamos botar dessa forma aqui, ó. Bora ver o que vai acontecer. Ó, temos um erro. Porque e 1 igual a 2 não, né? Agora, a notícia e 1 igual a 1 funcionou. Então, cara, a gente já está executando queries diretamente, né? Está executando SQL lá na query. O que eu posso fazer aqui agora? Já vou te explicar, tá? Não vou fazer nada aqui. Ó, aqui tem outra notícia. E se eu botar uma aspa simples? E se eu botar uma notícia que talvez não existe, sei lá, um -1, o que acontece? Então são tudo testes. Ó, redirecionou. Então quando não existe ele redireciona? Será se eu vim botar aqui ID igual a 4 e, por exemplo, 1 igual a 1? Não sei. E 1 igual a 2? O que vai... Mudou o valor, será, do resultado? São tudo coisas que eu preciso ler, né? Esse aqui, se eu botar uma aspa simples, o que vai acontecer? Ué, não trouxe nada pra gente? Então são tudo testes que a gente vai fazendo, né? Para ver se vai conseguir gerar um erro. E o primeiro passo, tá? É identificar se o valor que eu tenho no URL, no formulário, no campo de login, no post, ele tá tendo interação com SQL. E eu posso fazer isso com uma aspa simples, fazendo fuzzing em todas as possibilidades, fechando, abrindo e tal. Então pode utilizar técnicas de fuzzing para isso, tá? Como eu te ensinei já. Também eu confirmo com operadores, por exemplo, 1 igual a 1, para ver se está tendo, né,
se está realmente impactando, não só gerando um erro, para tentar identificar também como que está montada a query, como eu te mostrei ali. Depois, qual que é o próximo passo? Tá? Digamos que eu confirmei que tem o SQL Injection. Pessoal, o que eu vou te mostrar agora ele é um pouco manual, bem manual, só que com SQL Map é automático, tá? Mas eu quero que você entenda o que o SQL Map faz por baixo dos panos. E é o seguinte, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, tá? Depois que eu vi que, tá gerando erro, um operador lógico respondeu, tá? Eu entendi como que se aspas, se fecha aspas, se não abre e tal, consegui, né, comprovar isso. O próximo passo é detectar a quantidade de colunas na query. Como assim, tá? Deixa eu voltar aqui para você ver. Se eu tenho uma query, deixa eu pegar um exemplo que a gente já utilizou aqui. O problema não. Acho que aqui no select, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Para você entender, tá? Primeiro passo é eu descobrir, já que eu estou continuando essa query, existe um comando que se chama union select, que ele vai juntar um select no outro. Só que para mim juntar esses selects, eu tenho que saber quantas colunas esse select anterior ele está selecionando. Porque os valores desse select vão se juntar com esses aqui. Você já vai entender na prática, tá? Mas qual que é o primeiro passo? Eu tenho que saber, naquela query que eu vou tentar injetar um comando, pegar mais valores, quantas colunas o sistema está sendo selecionado. Se é todas, eu tenho que saber todas. Se é duas, tipo nome e e-mail, eu tenho que saber que é duas. E para saber isso, eu vou utilizar o nosso order by e você vai entender o sentido disso aqui agora. Eu vou pegar aquele nosso site de exemplo que eu estava vendo aqui. Cadê a aplicação? Pera aí. Cadê? Aqui, ó. Eu vou pegar só pra gente... Aqui, tá? Eu tenho um laboratório, mas só como referência aqui, tá? Então, olha só. ID 1. Certo. Assim que ele dá um ID 1, ele traz pra gente a consulta, o select. Só que para aparecer isso aqui na tela, ele tem que selecionar, por exemplo, ele está selecionando o nome, a imagem e a descrição. Tem um teste agora que eu vi. O nome, a imagem e a descrição, por exemplo. Então ele está selecionando 3 campos e mostrando na tela. Né? O PHP está pegando 3 valores. Tipo, o PHP está meio que assim, quer ver? Ó? Select título, imagem e também descrição from notícias. O PHP está fazendo isso aqui, ó. Select título, imagem, descrição from notícias e mostra na tela título, imagem e descrição. Só que eu preciso saber o que ele está selecionando. E para saber isso, eu posso pegar o Firefox aqui, eu posso vir aqui e botar um order by 1. O que eu acabei de fazer, tá? Eu falei para ele, cara, selecione a matéria 1 e ordene pelo campo 1. Coluna 1, no caso, né? Então, se a coluna 1 for título, bem-vindo, ele vai ordenar o título, tal. Então, se funcionou, é porque tem a coluna 1. Se eu botasse order by 2, funcionou. Tem o campo 2. Order by 3, tem o campo 3. 4, funcionou também. 5, funcionou também. 6, tem sistema que pode ter até 30, tá? Tem um monte. 6, 7. Opa, temos um erro. Por quê? Não conheço a coluna 7. Então, o select desse sistema aqui, ele está trazendo para a gente 6 campos. Pode estar trazendo, sei lá, título, imagem, descrição, autor, data, não sei.
Ele pode estar selecionando manualmente ou selecionando tudo, tá? Tudo é possível. Mas eu descobri que ele tem 6 campos. E agora que eu sei, tá, que o select tem 6 campos, olha só. Eu já descobri quantas colunas estão sendo pesquisadas na query. No caso, são 6 colunas, né, que retorna. E com isso em mente, eu posso agora utilizar um comando chamado union select, que ele vai unir esse select no select anterior. Então ele tem 6 campos para inserir dados, no caso, né, para, no caso, ter ali. E o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou dar um union select 1, 2, 3, passando o valor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Para preencher todos os campos, quer ver? Deixa eu pegar o URL e eu vou digitar aqui, quer ver? Eu vou tirar o order by, porque eu já sei que é 6, tá? E vou dar um union select. Olha só, deixa eu botar aqui no terminal para vocês. Union select 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa forma aqui. Vou colar aqui. Na verdade, algumas aplicações, tá, gente? Elas não vão trazer os dados, porque pode ter uma regra no PHP para imprimir somente um dado. Então eu tenho que gerar um erro na aplicação, um -1 talvez, para dar um erro, para não encontrar esse dado, porém inserir esses dados no local. Deixa eu ver que vou dar um -1. Ó, funcionou. Então o que está acontecendo? Vou deixar você pensar aí, tá? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que parada louca, né? O que está pegando aqui? Tá vendo os valores que eu inseri aqui? Eles estão aparecendo na tela. Porque agora eu estou unindo, né? Ele não encontrou o dado, ele está sobrescrevendo com o select que eu enviei. O 2, a posição, a coluna 2, coluna 1, a coluna 2 é o título. Olha só. A descrição é o 4. Talvez a imagem deu erro porque não encontrou uma imagem 3, né? Então deu um erro aqui, ó. Agora, os valores que eu estou executando aqui, eu posso utilizar para fazer consultas, select no banco de dados, que ele vai imprimir aqui os valores. Quer ver um exemplo disso? Que eu não queria fazer aqui no site, tá, pessoal? Mas eu tenho um laboratório, mas só para você ver, eu tenho, por exemplo, uma função SQL, que é para ver a versão de um sistema, que é a @version. Aí, a versão de um sistema. Eu já estou executando comandos SQL aqui, tá? Eu posso agora tentar ver a tabela, ver as tabelas, ler o valor do usuário, a senha, que ele vai estar sempre imprimindo aqui nos campos, né? Utilizando a função de impressão na tela, inclusive, da própria aplicação. Eu deixei para vocês aqui, quer ver? Duas coisas aqui, ó, para vocês verem como explorar um SQL. Então, depende do sistema. Ó, como fazer um comentário. Ó, eu fiz aqui, ó, o version, tá vendo? Select version, traz a versão. Então, tem várias possibilidades, né? O version e tal. Erros, como que vê o usuário do sistema e tal. Tem até outro também aqui, com várias outras opções. Deixa eu ver, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver qual que é o nome da database atual, tá? Não vai comprometer nada. Vou botar aqui. O database, a função, né? Syndips BD é o nome do banco de dados. É o mesmo nome do site que está rodando aqui, né? Podia o nome do usuário também, podia começar a listar as tabelas, tá, gente? Navegar nelas, mas não é o nosso esse sistema aqui, né? Mas, enfim, como você pode ver, a gente conseguiu explorar, tá inserindo, né, coisas SQL aqui no comando. Então, para você ver na prática aqui, né, do começo ao fim, tá? Eu tenho um lab aqui, deixa eu recarregar ele, peraí. Vou executar. E qual que é desse lab, né? Ele basicamente vai pegar uma página, ó, o ID de uma página para carregar ela. Só que ele tem uma query. Select page ID, title e conteúdo da tabela páginas, aonde o page ID for igual page ID.
E o PageID, a função que recebe, né, ela pega diretamente o valor do usuário aqui, ó. Tem a rota, né, home barra PageID, e o que recebe no get, né, o valor que ele recebe aqui, ó, ele envia para a função que interpreta, concatena aqui, ó, a query SQL e faz a consulta. Tá? Então, se eu pegar esse valor aqui e botar aqui no nosso Firefox, vou carregar a página sobre, olha só, eu tenho aqui, né, o 2. Detalhe, não é um PHP igual, não, é um valor na URL. É um placeholder que a gente fala, né? Não é uma query string, né? Tipo, igual a 1. É um valor. Então, a SQL Injection também está presente em coisas assim. 1, 2, 3. Porque ele está pegando aqui, ó. Eu estou pegando esse placeholder, tá vendo? Olha só. Eu estou pegando aqui, ó, page ID. O que tiver aqui é o ID que ele vai pegar e vai enviar para a função que faz a consulta. Então, se eu vim aqui e, por exemplo, inserir uma página, sei lá, 3. É a página de contato. Existe o 3, o 4. Tem um erro. É claro, está trazendo um erro, tá, pessoal? Porque o debug da aplicação está ligado, tá? Eu faço isso para facilitar, né? Quando eu estou criando a aplicação, adaptando e tal. Então, aqui, quer ver? Ó, o debug ele tá ligado aqui, né? Então, o erro é bem bonito, bem complexo aqui. Então, qual que é a ideia, né? Se eu vim aqui e botar um valor que não existe, ele deu um erro out of range, deu um erro de banco de dados já. Se eu vim aqui e botar, por exemplo, maspa simples, opa, calma aí que eu fechei sem querer, maspa simples, também temos um erro aqui, ó, de operação no SQLite 3. Já está expondo aqui também a versão serviço, né, do banco de dados que está rodando lá. Então agora, o que eu posso fazer, né? Com base nisso, vou botar aqui o valor 3, eu posso começar dando o nosso order by para primeiramente saber essa consulta de página. O select retorna quantas colunas, né? Então vamos lá, vamos botar aqui order by igual, não, order by 1, 2, 3, só para ver uma coisa, peraí. 1, 2, 3 está certo, 4, temos um erro, né? Por quê? Ele traz somente 3 campos. Então já sei, né, que nessa URL aqui, 3 campos não, pessoal, coluna, desculpa, tá? Ela retorna, né? Seleciona 3 colunas. Então agora eu posso vir aqui e fazer, né, um union select 1, 2, 3. Olha aí. Temos aqui o valor 2 e 3, ele está aparecendo aqui nos campos. Eu acredito que o primeiro é um valor de PageID somente e tal. Então tem que trabalhar sempre com os erros da aplicação, né, galera? Tem que tentar ver aqui o que eu consigo ver, o que aparece. Então, o que eu posso fazer, tá? Já que o valor do 2 eu consigo visualizar aqui o resultado, e eu já vi que é um SQLite, lembrando, tá, gente? Cada tecnologia de banco de dados tem os seus comandos, né? Posso ver aqui no caso os comandos, tá? Eu já sei como trabalhar com SQLite, eu já fiz alguns ataques nos aí. Então eu sei que, por exemplo, que o SQLite ele tem, tá, deixa eu copiar essa URL para ficar melhor de vocês verem aqui. Uma das funções que ele tem, tá? Vou botar aqui na coluna 2 aqui, tá? Ele tem o SQLite version. É uma função que ele tem, que é para um comando SQL, né, para ver a versão do sistema. Ó. Versão 3.2.0. Então executou lá na query. Eu poderia também, tá, dar um select. Deixa eu ver o negócio, vou dar um table name from, se eu não me engano, é SQLite master. Então ele tem um banco de dados, uma tabela principal que armazena todas as outras tabelas. Então estou pegando as tabelas do master. Novamente, pessoal, aqui é conhecimento SQL, tá?
É uma coisa que infelizmente eu não consigo te transmitir assim rapidamente, tem que dar uma estudada aí. Porém, eu vou te mostrar como que o Nmap vai automatizar isso, tá bom? Então olha só, temos um erro. Ah, deixa eu tentar botar entre parênteses, porque ele vai tentar montar uma... Aqui. Então, qual que é o nome, né, da tabela? Tabela Users. Então, já sei que tem uma tabela, né, chamada Users lá dentro do nosso sistema. O que eu poderia fazer agora, tá? Eu poderia vir aqui e novamente, deixa eu pegar aqui, ó, Select, eu vou tirar esse Select daqui e vou fazer o seguinte agora, tá? Já que eu sei que o nome da tabela é Users, né? Eu vou dar um Select SQL from, eu vou pegar o SQL from do Master, aonde o nome da tabela, table name é Users, né? Users, isso. Deixa eu ver se vai funcionar, peraí. No caso, o SQL para criação. Então, dentro da tabela Users, a gente tem User, o ID, né, que é um tipo inteiro, o nome e a senha. Então, a tabela dos usuários está organizada com ID, nome e senha. Agora, eu poderia ler esses valores, né? Só que olha só, pessoal, eu não conseguiria dar um select sem saber o nome do campo, né? Então, eu tenho que utilizar o SQL Injection para ir descobrindo o nome das coisas. O que eu posso fazer agora? Agora que eu sei que o nome da tabela é Users e que tem o campo Password, eu posso vir aqui, deixa eu copiar isso aqui, eu posso vir aqui e digitar select, deixa eu pegar o valor, select, por exemplo, password from users. Vamos ver se agora vai. Aí, ele vai listar as senhas, né, do usuário. Poderia listar também username. Então, estou selecionando aqui, né, os usernames ao invés da senha. Ó, o nome do usuário é admin. Então, estou olhando os valores da tabela, tá? Poderia ser a senha, o ID e tal. E assim por diante. Ou seja, assim que se explora, no caso, né, uma falha de SQL Injection, conhecendo comandos SQL e explorando, né, queries possíveis de consulta, navegando, descobrindo o nome da tabela, o nome dos valores, dos campos, as colunas, né, e assim por diante. Porém, tudo isso pode ser automatizado, tá? A gente fez manual, pode explorar funções também, né, para ver o usuário e tal, mas existe uma ferramenta que automatiza tudo isso de forma mágica. Mesmo eu sabendo SQL, tá? Eu utilizo muito SQL Map, porque, cara, esse processo de descobrir o campo, de navegar, de tentar filtrar, descobrir order by, pode tomar horas, talvez dias, para conseguir navegar, descobrir o nome da tabela, saber onde está o dado. É muita lógica, né, que você tem que ter. E acontece que o SQL Map, ele, aquela coisa, né, galera? O computador é muito melhor que a gente para processar as coisas, né? Então esse order by, cara, ele tem padrões de bancos de dados de inteligência e tal. É realmente muito boa essa ferramenta e ela vai automatizar todo esse processo de SQL Injection, tá bom? E para você utilizar é muito simples, tem por padrão já no Kali aqui, ó, Nmap. Tem todas as opções. Você pode utilizar com proxy do Tor, pode fazer decoy, pode trocar o user agent, pode tentar bypassar um firewall, fazer o que você quiser, tá? Mas basicamente a lógica do Nmap é a seguinte: você vai pegar um valor aqui, cadê o nosso alvo aqui, ó, uma URL, tá? Vai copiar ela. Então essa é a sintaxe principal do SQL Map, a primeira no caso, né? Você vai dar um SQL Map "-u", passando uma URL, tá vendo? E ele vai primeiramente identificar se é injetável e tal. Deixa eu dar um enter aqui, que muito provável, ele vai dar um erro aqui, tá? Porque ele está perguntando se essa URL é um pouco diferente, né? Não é, no caso, ID igual a 1. O valor tá junto aqui, né? Um placeholder. Só vou dar um OK, ele está só avisando mesmo, comunicando. Vou dar um OK. E agora ele vai começar. Já finalizou o teste, tá? Até foi rápido, porque esse sistema em específico, né,
ele já tinha, no caso, eu tinha feito um teste antes, então tinha no log dele salvo já como trabalhar, tá? Então, beleza. Assim que você deu um... Na verdade, eu vou fazer só o teste de injeção naquele alvo que a gente estava, só para você ver isso. Espera aí. Eu vou copiar aqui, mas só para você ver o processo que ele faz de teste, sabe? Vou dar um SQL map. Não vou fazer nada, só vou dar verificar se é injetável, né? Vou dar um Enter e olha só. Ele vai começar, ó, ele vai testar a conexão com o URL. Ele vai verificar se tem alguma proteção de WAF. Ele vai testar, ó, testando se o parâmetro é dinâmico. Ele viu que é dinâmico. Viu que tem uma possível injeção. Olha só, ele já viu que é um MySQL. Ele conseguiu identificar isso, que é um MySQL, não é um PostgreSQL, por exemplo. Então, você quer que ele pule o teste de payloads de outros bancos de dados? Foque só na MySQL? Sim, vou dar um yes. Ó, include teste. Sim, vou dar um yes também. E ele vai começar a fazer os testes, ó. Refletido, vai tentar where, having, vários comandos SQL. Ele está tentando aqui, order by, testando. E daqui a pouco ele vai falar para a gente se ele conseguiu, o que ele consegue fazer aqui no caso, né? Vamos aguardar aí. Tudo que a gente estaria fazendo manualmente, tá? Ele está fazendo aqui para a gente de forma automatizada e analisando as respostas e tal. O alvo aparenta ter 6 colunas em query. Isso a gente descobriu, lembra? Então, ele utilizando o order by e outras formas, tá? Ele também descobriu que tem 6 colunas aí. Ó, injetável, tá? Vamos aguardar aí para ver o final da ópera. Pessoal, finalizou aqui. Então, ele trouxe algumas informações, falou que ele consegue, tá? Injetar tudo. Todos os pontos que são injetáveis, os parâmetros, as possibilidades. E ele salva, né, um projetinho aqui, tá vendo? Por isso que o ataque que eu fiz antes, que era esse aqui no nosso lab, ele foi rápido porque já tinha salvo, né? Um scan, não precisa fazer tudo de novo, todas as requisições, análise, ele já tinha as informações, tá? Então, beleza. Primeiro comando do Nmap, ele vai falar se é injetável, vai ter sucesso e tal. Caso não seja, ele vai falar, cara, não é injetável, tá? Deu um erro. Aqui no caso ele vai utilizar o histórico também, ó. Então ele falou que o parâmetro ID consegue fazer isso e tal, e que a gente pode agora continuar. Beleza? Como que continua? Próximo passo, a gente vai... Aqui não, tá? Vou fazer no nosso lab aqui. A gente vai utilizar o comando dbs, ó, --dbs, que é para ele listar as databases que ele vai conseguir enumerar no sistema. Então, vou dar um Enter, vou dar um sim, --dbs. E ele falou aqui que no SQLite não é possível, tá, enumerar databases, que inclusive eu esqueci disso, tá? Você pode ir direto para o tables. Mas, caso fosse o MySQL, por exemplo, tá, o nosso, como referência aqui, se eu desse um dbs, ó, aqui no caso ele conseguiria, ele vai enumerar primeiramente os databases. Isso é muito importante, olha só. Ele está pegando os databases. Encontrou 2. Esse aqui e esse aqui. Tem 2 databases, tá? Por que é importante? Porque depois que você identifica os databases, então vamos anotar aqui para você não se perder, ó. Primeiro passo, dbs. Identificar databases. Depois que você identifica um database, que você vai querer, eu vou focar nesse aqui agora. Ou no caso do Técnicas não tem, né, no nosso laboratório, porque é um SQLite, mas eu poderia setar, cara, eu vou focar nesse aqui agora. Então a sua próxima consulta no Nmap vai ser D, passando database, --, tables. Antes você listou os bancos de dados. Agora, desse banco de dados, desse database, você vai listar as tabelas. No caso aqui no Técnicas, né, eu não tenho um database para passar, então eu vou passar direto tables, olha só. Tables, vou dar um sim, e ele vai aqui agora listar as tabelas
duas tabelas, páginas e usuários. Então, identificou databases, listou tabelas do database, utilizando, né, tables, e agora, dentro de uma tabela que eu posso selecionar, eu posso, olha só, database, estou entrando, -t, tabela, digamos que essa tabela aqui, tá? Users, tabela, e vou entrar agora, columns, para listar as colunas. O que eu estou fazendo? Estou listando as colunas da tabela. Percebe que eu estou entrando, primeira execução, listei databases. Segunda, as tabelas do database que eu listei. Terceira, as colunas do database daquela tabela que eu selecionei. Então, se eu vim aqui agora e passar -t maiúsculo, né? -t é users columns e der um enter, ele vai listar para a gente as colunas daquela tabela aqui. Olha só, opa, lá embaixo temos aí agora as colunas, né? Password do tipo texto, user ID do tipo inteiro, username do tipo texto. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, próximo comando, vou afunilar mais ainda. Database, tabela, -c maiúsculo, o nome da coluna. Eu quero a coluna, por exemplo, usuário. Ó, coluna usuário, -- dump. Eu quero dar um dump nos valores. Bora lá? Vou vir aqui, coluna username, né? Eu já sei que é essa, -- dump. O dump ele vai dumpar, vai dar um dump nos dados. E olha só, os usuários que ele listou: admin, user, guest e esse plebinho aqui. Aqui é os valores da coluna, tá? Poderia também username, vírgula, listar mais de uma coluna e password também. Então, estou listando agora a coluna username, password, dando um dump. Vou dar um enter. Vou dar um sim. E olha só, ele vai testar. Uma coisa importante, tá? Caso tenha uma hash, ele pode tentar quebrar já a hash, caso seja um MD5 e tal. Vou botar aqui não, tá? Não quero. E não quero que ele tente quebrar a hash caso encontre, por exemplo, tá? Vou dar um não também. Agora temos aqui, ó, usuário, olha aí, usuário e a senha. Tá com uma hash aqui, tá vendo? Poderia falar para ele tentar quebrar a hash, já de cara. Olha só, vou dar um sim. Vai testar, ó, você quer salvar a hash para o futuro e tal? Não. Você quer quebrar a hash? Sim. Qual o dicionário? O padrão, vou selecionar, vou dar o padrão mesmo. Não vou querer sufixo. E olha só, ele vai tentar agora quebrar as hashes, tá vendo? Isso pode demorar bastante, tá? Porque ele está realmente tentando aí fazer o... Ó, encontrou. Ó, demorou nada. É que era bem fácil a hash, né? Então ele já quebrou a hash pra gente, ó. Usuário admin, a senha é password1, dessa forma aqui. Olha que louco. Ele quebrou essa criptografia no caso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre criptografia na parte de técnicas de hack e tal, pode ficar tranquilo, tá? Então entende que o SQLMap ele automatiza todo o processo, chega a ser uma afronta à humanidade, de absurdo isso. Porém, se você sabe SQL, quando esse SQLMap não conseguir, você pode conseguir, né? Eis a questão. Então, olha só, primeiramente, listar os databases, as tabelas, colunas e dar um dump. Então, a gente vai descobrindo o nosso alvo e vai dumpando os valores, tá? Então, o nosso próximo passo seria entrar no database, né?
o D maiúsculo, ó, pegar o database aqui e aqui ele está as tabelas dele. Estou afunilando para entrar nele e ele vai tentar listar as tabelas desse database no caso, né? E ele está trazendo aí ó, aniversariantes, biblioteca, dicas, notícia, parceiros, parceiros topo. E cada tabela, né, tem aí os seus próprios dados, né? Mas aqui não é nosso no caso. Beleza? Então, pessoal, basicamente essa é a falha de SQL Injection e esse é o SQL Map. Cara, o SQL Map tem muita opção. Eu até botei um link para vocês aqui, ó, que mostra várias formas de utilizar, tá vendo? Olha só. Você pode tentar num get, num parâmetro, você pode tentar passar um cookie de autenticação para o SQL interno, pode tentar aqui, ó, listar, como eu expliquei para vocês, né? Utilizar um proxy, né? Fazer um ataque via proxy, talvez pelo burp, ou pela rede Tor. Ó. Você pode utilizar o Tor. Para não atacar com o seu IP, você pode entrar no Tor, na sua máquina, configurar e fazer a conexão. Você pode, sei lá, fazer isso. Se você já sabe qual que é o alvo, que ele é um MySQL, você já pode setar, cara, já trabalha com MySQL, por exemplo. Tipo aqui, ó. Eu sei que esse alvo está no recon, ele utiliza o MySQL. Eu posso vir aqui e já falar, cara, faz o ataque já com base em MySQL. Por que é MySQL, sabe? Não vai testar os outros tipos. Isso é legal. É mais inteligente, é mais direto. Então tem várias coisas que você pode fazer aqui. Vale a pena você dar uma olhada nesse link. E basicamente essa foi a nossa aula de SQL Injection. Vimos um pouco dessa falha. Espero de verdade que você tenha entendido o conceito, tá? E como você pode explorar daqui para frente. E uma coisa muito importante é estude SQL. Vai te ajudar muito, tá? E não se esqueça que o SQL Injection não está somente num ID igual um valor. Ele pode estar no número, ele pode estar dentro de um cookie, ele pode estar dentro de um post, né, de um valor, post de uma requisição. Então aqui no seu burp, você pode abrir o burp e ver, cara, que aqui no valor, ó, não está no URL, mas dentro de um post ele está mandando isso aqui. Ó, se eu enviar aqui, é que eu acho que já está offline o laboratório, tá? Mas aqui no post eu podia vir aqui e botar tipo um comentário, tá vendo? Para comentar. Lembra aquele ataque? Então não está no URL necessariamente. Pode estar num cookie, pode estar num valor aqui que passa na requisição do corpo. Fica ligado nisso, que você com certeza vai caçar e encontrar alguns SQL Injection. E uma coisa muito importante, tá, galera? Escreve aqui nos comentários da aula o que você achou dessa aula. Escreve Legião TDI, me fala se você gostou. É muito importante para mim ter o seu feedback. Por favor, escreve aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula do Técnicas de